Eu acho preferível tê-las nos pés de madeira e elas ficarem à altura da nossa cintura, é melhor se calhar para nós trabalharmos. Para as abelhas, elas entrarem na colmeia rente ao chão, ali à altura de um bloco de cimento, ou entrarem a meio metro de altura, penso que será igual. Falando um bocadinho sobre as colmeias varré ou sobre as colmeias top bar, o que é que eu posso dizer em relação às colmeias varré? Porque é que elas são preferíveis em comparação com as colmeias normais? Ou é mais importante sabermos qual é que é melhor, a varré ou a top bar? Não, aqui é as características. As características. Então, falando sobre uma colmeia varré, começando de baixo para cima, a composição da colmeia é um estrado com o fundo chamado estrado sanitário, em que nós temos uma rede onde caem os lixos e as barroas e por aí afora para um tabuleiro de chapa, o qual nós podemos usar para fazer um seguimento do crescimento do enxame. Podemos ter a noção se começam a aparecer varroas ou não. Começamos a ver se há serragenzinha moída, quer dizer que elas estão a trabalhar nas ceras. Se não aparece nada de novo, começa só a acumular pó, é com a altura que o enxame está a trabalhar menos nas ceras. Pode estar a trabalhar, mas não está a produzir ceras, ou a puxar ceras, ou a roer ceras. A seguir temos a caixa, chamada caixa, que é composta por uma caixa quadrada com uma janela de observação e que tem não quadros, mas topos, apesar de eu às vezes me enganar e chamar quadros, pelo mau hábito das colmeias antigas. Depois da caixa para cima, portanto, eu digo a caixa pode ser uma, podem ser duas, podem ser três, portanto são todas iguais, todas têm janela de observação e topos com uma tirinha de cera. Portanto, a composição da colmeia varré é no mínimo duas caixas e a certas alturas ou certas zonas que haja muita entrada de comida, três caixas. Não, eu estava a falar quantos topos? Quantos topos? A colmeia varré leva 8 topos na largura total da colmeia, porque a colmeia tem 30 cm quadrados. Fiz para ter 8 e não 10 como as outras. Para se deixar o chamado espaço de abelha, só conseguimos ter 8 topos, não conseguimos ter 10. Se formos pôr 10, ficam todos encostados, depois não há o espaço abelha para passar entre caixas e entre ceras também. Depois, a seguir às caixas, a parte de cima leva um pano, por exemplo, eu utilizo o pano cru, há que eu utilizo sarapilheira, mas acho que o pano cru é mais limpo, é mais liso do que a sarapilheira. A sarapilheira deixa um bocadinho mais de pó, tem aqueles filamentozinhos e pronto, são opções. Daí para cima é colocado então o kilt, que é uma caixinha com uma certa altura, com um fundo também em pano, onde nós enchemos com serradura, com aparas, com qualquer tipo de produto natural que ajude a manter a temperatura e a absorver umidades. E depois por cima do quilo tem então o telhado. Nas minhas varrés os telhados são todos feitos em madeira. O telhado não é mais do que uma tampa para tapar o quilt, depois tem uma caixa de ar e então tem mesmo propriamente o telhado. Ou seja, de inverno é bom porque o calor aquece a madeira de cima do telhado, mas ao ter a caixa aberta vai haver circulação de ar e não vai aquecer diretamente logo para dentro da colmeia. Portanto, depois a maneira de trabalhar a colmeia varré é, começamos com uma caixa, introduzem-se as abelhas, o enxame, se já vier de outra colmeia é só trocar alguns topos com cera e deixar outros vazios. Quando elas tiverem a caixa praticamente cheia, quando faltar um ou dois topos só para acabar de encher a caixa, convém adicionar logo outra. Como é que elas são adicionadas as caixas? Por baixo e não por cima, para deixarmos o enxame crescer como na natureza, como se estivesse numa árvore e por aí afora. Ou seja, o enxame tem sempre tendência a agarrar-se acima e crescer as ceras para baixo. Então, quando essa caixa começa a ficar sem espaço, a lógica será adicionar uma caixa vazia por baixo, ou seja, tira-se a caixa para o lado, mete-se uma vazia e volta-se a pôr a que tinha as ceras em cima. E elas vão fazer o crescimento para baixo, continuado no sentido normal, natural, se assim se pode chamar. Sentido da terra, da gravidade. Depois, a partir daí, temos a segunda caixa. Quando a segunda caixa estiver quase cheia
e também consoante a altura do ano, isto em relação à entrada ou não de comida da rua, adicionar-se ou não a terceira caixa, e também consoante o crescimento do enxame. Há enxames que, se for preciso numa semana ou duas, enchem uma caixa com cera e convém então pormos logo outra vazia. Se nós virmos que adicionamos a segunda caixa e o enxame está ali uma semana, duas, um mês e aquela caixa ainda nem está quase cheia, não merece a pena estar a adicionar já outra para depois também termos espaço a mais. A comparação da Varré para a Top Bar, a única desvantagem que a Varré tem será o ter que trazer e levar as caixas vazias. Portanto, são vantajosas em relação às colmeias normais porque são mais pequenas, tornam-se mais fáceis de manusear e acabam por ficar mais leves mesmo as que vêm cheias de mel. Tem outra diferença que é a colmeia Varré trabalha mais na vertical. De inverno é uma vantagem, porquê? Porque as abelhas que estiverem na caixa de baixo, ao trabalharem, vão fazer calor e esse calor vai ajudar as que estão na caixa de cima. Portanto, o calor vai se manter numa zona mais estreita e na vertical, tanto funciona melhor. Estou a ver se me lembro o que é que a Varré terá mais de vantagem ou desvantagem. Agora assim de repente não me vem nada à ideia. Vou falar um bocadinho da Top Bar. A Top Bar funciona na horizontal em vez da vertical. Nós aí jogamos mais com a movimentação do separador interior. Quando é de inverno nós apertamos, ou seja, pomos o separador, podemos separar metade da colmeia ou um bocado que faltar a encher, pôr o separador mais próximo das ceras, porque supostamente elas não vão crescer ou não vão crescer tanto, para o calor não se dispersar para a lateral. Tem a vantagem de não termos caixas para acartar, ou seja, só se trabalham com os topos. Uma colmeia Top Bar tem à volta de 25, 26 topos de largura. Tem outra vantagem que é as minhas Top Bars, eu faço-as com pés, ou seja, elas têm uns pés com 60 cm mais ou menos de altura, e então o apicultor trabalha direito e à altura da cintura. Ali, como não é preciso adicionar caixas, a altura da colmeia é sempre a mesma, e então o apicultor mexe na colmeia direito e não precisa de acartar pesos. Os únicos pesos que acarta são os topos que possa tirar com mel, cheios de mel, ou levar para casa, ou até no apiário pode cortar a cera para dentro de uma lata limpa, e voltar a colocar o topo com uma tira aí com 2 cm de altura da própria cera que já lá estava e deixá-las voltar a puxar ceras nesse topo à mesma. Tem a vantagem de quando se vai ver, quando se vai abrir, também não expôs logo a caixa toda ao ar, vais tirando topo por topo. Pronto, Que faz com que é elas outra também vantagem também. não sejam tão agressivas assim, não. Por exemplo, pode-se começar a abrir a Top Bar de uma ponta. Eu normalmente começo sempre as Top Bars do lado direito, isso é um hábito e depende também das zonas onde temos o apiário. Começo sempre a crescer as abelhas do lado direito para o lado esquerdo, e então quando abro as colmeias é sempre do lado esquerdo para o lado direito, ou seja, do lado mais afastado das abelhas, que é normalmente onde elas depositam o mel, quando têm. É o sítio onde nós temos que movimentar os topos de mel para inserir outros topos vazios para elas voltarem a fazer o crescimento. Mas pronto, é sempre tudo trabalhado como se estivéssemos assim em cima de uma mesa, é direito, não há grandes pesos, não há nada. Em termos de funcionamento e comparação entre uma e outra, eu na minha zona tenho reparado que as colmeias, os enxames que estão em colmeias Top Bar, têm tendência em crescer mais em abelhas do que propriamente em topos com mel. Como é que eu vou explicar? Esta colmeia faz mais abelhas, esta faz mais mel. Não. Há aqui uma coisa que eu também não consigo explicar muito bem, mas as colmeias que estão na Top Bar, ao crescerem para a lateral, têm tendência em alastrar sempre muito mais criação do que propriamente a colmeia na vertical. A colmeia na vertical, elas crescem a primeira caixa, depois, conforme a criação vai nascendo, elas passam a criação à caixa de baixo, e então na de cima, onde as ceras ficam vazias, a rainha já não sobe tantas vezes ou tão facilmente,
e elas começam então a encher em cima com mel e mais para baixo a criação. Se calhar essa diferença será o ponto principal que faz com que as abelhas na top bar, a rainha, como está sempre na mesma caixa, só precisa-se de deslocar nas laterais, tem mais acesso ao acesso mais facilitado aos topos. Isso faz com que ela ponha mais ovos e que faça mais crescimento de abelhas em vez daqueles quadros todos de mel. Depois, em qualquer uma delas, há que ter sempre muita atenção em certas zonas. Por exemplo, a minha é uma delas. Há que ter muita atenção à entrada de néctar. Porque nas colmeias top bar, às vezes há uma altura em que as abelhas não querem puxar cera por qualquer motivo, ou já não é a altura indicada, ou porque há mais pólen se calhar do que néctar, e então há certas alturas do ano que, como entra sempre muito néctar, elas não deitam fora nem escolhem um topo de propósito para pôr o néctar, e então espalham muito néctar junto com a criação. Depois chegamos a um ponto em que aquela cera daquele topo já nem é só criação, já nem é só néctar, e então fica ali assim um bocado misturado. Então o que é que a gente tem que fazer? Esses quadros começam a ficar muito salpicados de pólen, colocá-los para as laterais, onde elas depois quiserem completar o resto da cera com mel, e deixarmos topos novos no meio, para elas então voltarem a puxar a cera de novo e fazerem as coisas seguidas. Pronto, e basicamente as diferenças entre uma e outra. A colmeia top bar também, em vez de usar os pés que eu digo, também se pode fazer um suporte, em vez de colocar esses pés e pô-los no suporte como as outras colmeias. Basta pôr um pé de cada lado assim na horizontal e pousá-las em cima de uns blocos. Não. Eu acho preferível tê-las nos pés de madeira e elas ficarem à altura da nossa cintura. É melhor se calhar para nós trabalharmos. Para as abelhas, elas entrarem na colmeia rente ao chão, ali à altura de um bloco de cimento, ou entrarem a meio metro de altura, penso que será igual. Não se viu grande diferença? Não, aí não noto diferença nenhuma. E estes são os pontos principais das diferenças entre a varré e a top bar. Qual é que é melhor, qual é que é pior? Nenhuma. Não. São diferentes. E a gente na apicultura não se pode nem só regular, nem só para ter mel, nem só para ter abelhas, nem só para ter cera, nem só para ter nada. Tem que se tentar ter tudo ali. Portanto, se calhar tem as vantagens de, se o apicultor quiser regular-se um bocadinho a top bar para ter mais abelhas, se for esse o caso que aconteça, e para ter mais mel, por exemplo, na colmeia varré, e vai jogando ali com as duas situações. Ou às vezes precisa de abelhas para pôr numa varré e tem numa top bar, e vice-versa. Por exemplo, se precisares de um quadro de criação, basta chegares, cortares, fixares com elásticos a um topo e depois podes pôr ou noutra top bar ou pôr numa varré. Ou mesmo tirar enxames. Ou seja, os topos, os combos de cera acabam por ser intercambiáveis, apesar de nós termos que recortar às vezes as laterais, mas pronto. A varré tem uma vantagem, que é nós podermos fazer um capta pólen e fixá-lo à colmeia mais fácil, mais prático do que na top bar. A top bar é um bocadinho mais complicada para se aproveitar pólen. Mas na top bar também é mais fácil, se calhar, para quem está a iniciar e nunca pegou em abelhas e tem tudo ali à mão e vai testando e aprendendo e vendo e crescendo um bocadinho, quando não tem o objetivo, se calhar, de só tirar produtos. Outra coisa que eu agora me lembrei é outra também diferença. A colmeia varré é uma colmeia em que tu pões uma caixa vazia, podes estar ali 15 dias, um mês sem lá ir ver o enxame. E outra coisa que eu queria explicar também que tem a ver com isto que eu acabei por dizer é: tu na colmeia varré podes daqui a uns tempos ir lá e tirar uma caixa praticamente cheia de mel. Tiras a caixa, levas a casa, tiras o mel e voltas a trazer a caixa e metes na parte de baixo da colmeia. A top bar não, a top bar é mais, como é que eu ia dizer, precisa de mais manuseamento, ou seja, se tu vês que tens lá 3, 4, 5 topos com mel, tens que abrir a colmeia, tirar 2 ou 3 ou 4 e tirá-lo para uma coisa à parte, recortar e voltar a colocá-los ou na lateral ou no meio, consoante a altura do ano, para o crescimento do enxame. Aí vais tirando topo a topo, na outra tens que esperar que uma caixa encha para o tirar todo, ou não tirá-lo todo, aí depois também depende, não é?
Pronto, ora aí está. Podes trabalhar a varrer exatamente da mesma maneira. Podes tirar topo para topo. Tirar 2 ou 3 topos e deixar os outros 2 ou 3, e depois só quando os outros estiverem outra vez cheios é que tiras aqueles que não tiraste e deixas os outros à mesma. Podes... Pronto, depois aí é assim, depende um bocadinho também da maneira do apicultor, da maneira de trabalhar e das vezes que se vai ao apiário, também consoante se ele é perto ou longe de onde o apicultor mora. Mas a top bar precisa de mais manuseamento, mais manutenção. Ou seja, tens que ver mais vezes e qualquer coisa que seja preciso tens que abrir e mudar os topos. A varrer é tu pões uma caixa, só quando a caixa está quase cheia é que tu precisas de... Precisas, quer dizer, se quiseres ver, então separar as caixas e ver se aquela caixa já, por exemplo, como já me tem acontecido nas caixas de baixo, elas puxarem, sim senhora, tudo muito bem, a caixa está cheia, tu dizes assim, pá, agora é só criação, e então quando tu vais a ver na caixa de baixo é só néctar, não, pólen, desculpa, ou então, sim senhora, cresceu muito bem, mas vais a ver e na caixa de baixo é só cera puxada com alvéolos de zângão. E depois a partir daí, dessa caixa para a outra de baixo, já não vai haver criação normal outra vez, elas depois ali já não conseguem mesmo crescer, apesar de tu dar as caixas vazias. Portanto, tens que fazer um seguimento, mas mais espaçado do que na top bar. A top bar tens de estar logo ali em cima, porque se elas fizerem um topo ou dois de criação de zângão, ou tens que os afastar, se for a altura que elas puxem cera, para elas puxarem outro de criação normal, pronto, ou então elas não vão crescer e apesar de tu dar espaço no separador, a rainha depois não passa daqueles topos que eram de criação de machos ao outro lado para voltar a fazer criação de abelhas trabalhadoras à mesma, percebes? E pronto, basicamente acho que são estas as diferenças entre as duas colmeias.